Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11 até o verso 24. E hoje, obviamente, vocês já viram, nós vamos fazer uma pausa no nosso estudo de Apocalipse, em função da data, que é uma data especial, que nós gostamos de comemorar, porque é uma data separada para agradecermos a Deus, que é o nosso Pai Celestial, pelas boas dádivas que Ele nos tem dado através dos nossos pais terrenos. E então gostaria de refletir com os irmãos nesta manhã sobre o pai pródigo. Nós gostamos de ler esta parábola e lemos muitas vezes, e sempre a ênfase recai sobre o filho rebelde, que é chamado de filho pródigo. Mas o grande amor pródigo, as grandes ações pródigas, elas vêm exatamente do pai, sobre quem acertadamente deve recair a nossa atenção nesta parábola. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu farei a leitura do verso 11, os irmãos do 12, e assim por diante nós vamos alternando até o verso 24. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que esta história tão conhecida e esta lição importante da Tua Palavra, que serve para descrever a maneira como o Senhor, como Pai, nos trata, nos sirva, ó Deus, nesta manhã, como um reconhecimento, como uma instrução a respeito, ó Deus, do valor do Pai e de como um Pai, ó Deus, pode impactar a vida de seus filhos através do amor. Que assim, ó Deus, o Senhor nos instrua nesta manhã, e que a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que, ó Deus, é implantada em nós pela ação do Teu Espírito, mais uma vez, nesta manhã, seja extremamente eficaz em nos mostrar a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Muito bem, o pai pródigo. É sobre isso que eu gostaria
de falar com vocês nesta manhã. Este título que nós damos a esta parábola, ele não é um título inspirado. Se você olhar na sua Bíblia, antes do versículo 11, tem um pequeno título aí no texto. Esse título não foi colocado pela ação inspiradora do Espírito Santo de Deus. Foi colocado de uma forma a tornar o texto um pouco mais organizado para olhares como os nossos. E então colocaram um título: Parábola do Filho Pródigo. Mas, como eu acabei de dizer, pródigo mesmo é o amor do Pai. Esta parábola está dentro de um conjunto de parábolas que foram contadas por Jesus, 3 especialmente delas, que falam a respeito da alegria, falam a respeito do regozijo, falam a respeito do júbilo que acontece no céu, no coração do Pai, numa casa, quando se encontra algo que foi perdido. Jesus está anunciando o Evangelho aos pecadores. Ele recebe pecadores para se alimentar com Ele. E esses pecadores passam a ouvi-lo. Não eram os religiosos lá de Jerusalém, não eram os religiosos da Palestina, eram os pecadores, gente com quem os religiosos daquele tempo não queriam conversar, mas Jesus queria, porque Jesus disse a respeito do seu ministério que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele disse também que ele veio para os doentes e não para os sãos não precisam de médicos. E então Jesus se reunia com pecadores, com pessoas que não eram ouvidas, com pessoas que eram, obviamente, culpadas por seus próprios pecados, mas que não recebiam por parte daqueles que eram religiosos naquela época uma atenção a fim de convencê-los a respeito de uma nova vida. E então Jesus os procura, e Jesus fala com eles a respeito do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, especialmente de uma oportunidade que ele estava, através do seu ministério, abrindo para homens pecadores, como aqueles e como nós. E então nessas 3 parábolas tem uma ênfase especial. A ênfase especial é exatamente a ênfase de que há uma grande alegria no coração de quem está procurando quando encontra o que foi perdido. E ele vai apresentar esta ênfase de 3 maneiras. Ele vai colocar a ênfase do pastor que procura uma ovelha perdida, vai colocar a ênfase de uma esposa zelosa, mas que perdeu uma joia muito preciosa. Não era preciosa monetariamente falando, mas como era um objeto recebido no dia do casamento, quando se perdia uma daquelas dracmas, que eram 10 usadas em um colar ou em uma pulseira, quando se perdia uma delas, era sinônimo de que aquela mulher não era assim tão zelosa, poderia ser até taxada como uma mulher desmazelada, uma mulher irresponsável. E então aquela mulher está procurando, e quando ela encontra, ela faz festa, ela chama as suas amigas para festejar com ela. E a última parábola mostra como um pai festeja a volta de um filho rebelde para casa. E a ênfase que Jesus dá é: assim também no céu, a grande festa quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta aos braços do Pai. Esta é a mensagem do texto. Então nunca foi o ponto principal desse texto o filho rebelde. Também nunca foi o ponto principal desse texto o filho que fica em casa, que é um filho ingrato, e é um filho que reclama o amor que o pai tem pelo filho rebelde. Também não é a ênfase do texto. A ênfase desse texto é o amor do pai. E nesta manhã que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu queria falar sobre isso. Porque o grande padrão, a grande referência para nós pais, a respeito de como nós devemos amar os nossos filhos, é exatamente a referência de Deus. Nós só podemos aprender a sermos bons pais a partir daquele que é o grande Pai, o Pai Celestial, que nos deu exemplo de como um pai trata os seus filhos. E nessa história que nós já conhecemos, um filho, talvez em torno dos seus 18 anos de idade, ele decide sair de sua casa. Estava descontente com a maneira como as coisas eram vividas ali. Queria experiências novas, queria viver de uma forma diferente daquela que ele estava acostumado em casa. E então ele pede ao seu pai que reparta os seus bens em vida. Era algo ultrajante para um pai receber uma proposta dessa de um filho.
Era como se o filho estivesse dizendo: olha, eu não vejo a hora do senhor morrer e ter os seus bens, e já que o senhor não morre logo, vamos repartir agora e me dê a minha parte, que eu quero lidar com o que é meu de um jeito diferente. E aquele pai poderia simplesmente dizer não, ele não era obrigado a fazer aquilo, mas ele decide fazer, e faz, e divide. E o filho sai, como nós lemos no texto, vive longe dali, numa terra distante, e nessa terra distante ele age de forma dissoluta, de forma irresponsável, ele age de uma forma leviana. E o resultado de agir desta maneira é que ele acaba com tudo o que ele herdou em vida do seu pai. E naquela região onde ele estava, aquela região passa por uma grande crise, e a pobreza se estabelece. E ele é um desses que se torna muito pobre, miserável pelo que ele retrata. Porque ele diz que se torna empregado de um cidadão daquela região, e ele passa a viver de guardar porcos. E ele, no texto, o Senhor Jesus diz que ele sentia desejo de se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Alfarroba não é lavagem, como alguns pensam. Alfarroba é um fruto, é uma semente. Uma semente que inclusive substitui, para quem tem intolerância à lactose, substitui o cacau na produção de chocolate. Hoje é uma semente que tem subprodutos dela, que são subprodutos caros. E ele desejava se alimentar disso, porque naquela época a alfarroba era comida para alimentar animais. E então ele não podia fazer uso desses alimentos, dessas alfarrobas, para se alimentar. E no meio da sua miséria, então, ele lembra da casa do seu pai. Ele lembra de como era a vida lá. Ele lembra do amor que o seu pai tinha. Ele lembra da maneira justa e honrosa que o seu pai tratava os seus empregados. Não era o tratamento de um senhor feudal a escravos. Não era assim. Era um homem que, numa época em que escravidão era uma coisa absolutamente comum, ele tratava os seus servos como empregados. Ele pagava para os seus empregados salário, ele dava uma vida digna para os seus empregados. Isso é um padrão de um homem naquela época que estava vivendo algo muito acima da justiça daquele tempo. Era um homem exemplar, e agora a vida deste homem é uma referência para esse jovem perdido. E então ele decide voltar para a casa do seu pai, porque ele sabe que ainda que o seu pai não voltasse a tratá-lo como filho, se o pai dele apenas o tratasse como um empregado, como um escravo, ele já teria uma vida infinitamente melhor do que aquela que ele estava tendo longe de casa. E ele faz isso, e para surpresa dele, quando ele vem se aproximando da casa do pai, o pai está ao longe, no caminho, procurando, olhando, esperando que o filho voltasse. Aquele pai era um pai que tinha no coração uma convicção de que aquele filho voltaria, e que ele poderia mostrar para aquele filho o grande amor que ele tinha por ele. E ao contar essa história, Jesus estava fazendo com que aqueles pecadores que estavam vivendo longe de Deus, e alguns provavelmente já estavam frustrados, tristes, e estavam vivendo uma vida miserável, o que Jesus queria mostrar para eles: olha, existe um Pai, Ele fez vocês, Ele é dono da vida de vocês, e por mais que vocês estejam vivendo longe dEle, Ele está esperando o retorno de vocês. E Ele não vai aguardar o retorno de vocês para passar um sabão em vocês, para dar uma boa disciplina em vocês. Ele está aguardando o retorno de vocês para celebrar a volta. Ele vai tratá-los com perdão, Ele vai tratá-los com misericórdia. E o próprio Senhor Jesus era a anunciação desta misericórdia e desta graça de Deus. Muito bem, essa história com certeza tocou o coração dos ouvintes que a ouviram de primeira mão do Senhor Jesus. Essa história foi extremamente confrontadora para os judeus que estavam ali, religiosos, que não queriam saber daqueles pecadores. Mas esta é uma outra mensagem, eu não vou falar sobre ela hoje. Eu quero apenas tratar da ênfase do texto. A ênfase do texto é no Pai. Ele é realmente o pródigo. Ele é realmente aquele que faz algo absolutamente prodigioso nesse texto. Ele é aquele que demonstra aquilo que não podia ser encontrado em nenhuma outra parte. E nós podemos aprender, nós que já somos pais, você que é pai, podemos aprender coisas preciosas com Deus a respeito da paternidade. Podemos aprender com este pai pródigo aqui, que é uma representação de Deus,
uma história que possivelmente era muito conhecida naquela época, é isso que é uma parábola, e Jesus usa essa história para falar sobre o seu próprio Pai. E então, o que nós aprendemos nessa história a respeito de paternidade, a respeito da paternidade de Deus? Primeiro, o amor que Deus tem por seus filhos, e que nós pais devemos ter pelos nossos, é um amor que tem coragem de ser paciente. Paciência exige coragem. É preciso ter coragem para ser paciente. A maioria das pessoas desiste de uma vida paciente exatamente porque não tem coragem. Não acredita que realmente o tempo e as condições no contexto em que ele vive realmente serão governadas por Deus de tal maneira que aquilo que é bom realmente venha a acontecer. Este pai teve paciência. Quando o seu filho chega e pede para ele: olha, eu quero que o senhor divida aí os bens do senhor e me dê a minha parte. Eu tenho certeza que no coração daquele pai, ele deve ter pensado da seguinte maneira: meu filho quer aprender uma lição difícil. Ele não sabe disso, mas ele está diante daquelas lições difíceis da vida que você só consegue aprender debaixo do fogo da tribulação. Aquele pai poderia ter passado um grandioso sermão naquele filho para provar para ele que o que ele estava pedindo era algo ruim, era algo que não lhe faria bem. Mas aquele pai decidiu confiar na educação que ele tinha dado até aquele momento, resolveu confiar no padrão que ele tinha sido para o seu filho até aquele momento, e resolveu ter a coragem de deixar o seu filho experimentar lições difíceis. É interessante isso, porque nós vivemos numa época em que, para querer provar para os nossos filhos que nós os amamos, nós tentamos a todo custo poupá-los de tudo. Poupá-los ou através de duras disciplinas e duros sermões, para que eles não façam o que a gente não quer que eles façam, porque nós sabemos que não vai fazer bem para eles. Ou nós poupamos passando as mãos nas costas deles e sendo manipuladores das circunstâncias ao redor deles, para que eles só experimentem coisas boas. No fundo, essas duas atitudes comprovam a falta de coragem para ter a paciência de confiar nos caminhos de Deus. Nós queremos resguardar o futuro dos nossos filhos. Nós tiramos dele o tempo que nós deveríamos dar a eles, para dar ao trabalho, para tentar garantir que eles não tenham que passar pelos problemas que muitos de nós passamos. Este pai aqui não quer poupar o seu filho de passar por problemas. Este pai entende que os problemas serão absolutamente úteis na vida desse seu filho. Então ele tem coragem de ser paciente. Qualquer pai, naquela época e hoje, sabe que o que esse filho estava provocando na vida ia trazer duras consequências. Mas esse pai teve paciência. Ele falou: tá bom, filho, você quer, eu reparto. Você quer ir embora? Eu deixo você ir. Um pai amoroso é um pai que não tem medo de confiar no governo de Deus sobre a vida de seus filhos. Não tem medo de deixar os seus filhos aprender as lições difíceis. Eu temo que no nosso tempo nós pais, nós estamos a ponto de negociar valores inegociáveis como a fé, para tentar tão somente evitar que os nossos filhos tenham problemas. Nós não queremos que eles vivam escassez de nada. Nós não queremos que eles passem pelas tribulações que são próprias da vida. E a gente faz de tudo, simplesmente para poupá-los de dores de cabeça. Não é assim que esse pai age. Sempre que eu ouvia essa história, eu ficava me perguntando assim: mas por que o pai dividiu? O pai poderia simplesmente não dividir. O pai poderia simplesmente dizer: não vou fazer isso. Mas o pai faz porque o pai ama aquele filho e sabe que para aquele filho crescer, ele precisava aprender algumas lições que ele não ia conseguir aprender ali dentro de casa. Ele não ia ter ali dentro o ambiente necessário para aprender isso. E então ele deixa esse filho ir. Vocês acham que Deus não poderia simplesmente nos resguardar para que a gente nunca caísse? Vocês acham que realmente a entrada do pecado no mundo, ela frustrou um desígnio de Deus? Vocês acham realmente que nós conseguimos estragar um plano perfeito de Deus? Não, nós nunca conseguimos fazer isso.
Mas Deus tem um amor tão corajoso e paciente, que Ele foi capaz de escrever essa história, onde nós caminhamos para longe dEle, para depois entendermos que não é possível viver longe de Deus. E então quando nós voltamos e conhecemos Deus de uma maneira como nós não o conhecíamos antes. Nós agora conhecemos esse Deus como um Deus amoroso e gracioso, que é capaz de receber gente que o desejou morto, de volta, com alegria. Então o que nós aprendemos com a paternidade de Deus, com a paternidade contada nessa parábola do pai pródigo, é que o amor de Deus e o amor de um pai é um amor corajoso e paciente, um amor que tem coragem e paciência para deixar o filho sair. Nós vivemos numa época em que a coisa tem acontecido tão de forma avessa ao que ensina as Escrituras, que existem filhos de 30, 32 anos, 35 anos que não saem de casa, que não saem de casa de jeito nenhum, e vivem à sombra do pai, que não adquirem autonomia, que não são capazes nem sequer de constituir família. E tudo isso por quê? Porque nós pais não temos este amor profundo, que tem coragem de deixar o filho sair. Nós precisamos ter isso. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que quando o filho voltou, o pai não estava trancafiado dentro de casa, em depressão, chorando. Esse pai estava do lado de fora, estava no caminho. Eu não sei se naquela época eles tinham porteiras, não sei. Mas eu sei que ele deveria estar num lugar bem alto, de onde ele pudesse enxergar bem longe, porque ele sabia que um dia aquele filho voltaria. Como um pai experiente, ele sabia que aquele filho ia fazer besteira com o dinheiro, ia passar necessidade, e nesse dia ele ia lembrar do caráter do pai, do amor do pai. Ele ia lembrar da honra com que o pai tratava as pessoas, e ele voltaria. Então esse pai estava lá. O texto não diz quanto tempo levou isso, mas eu acredito que foi pouquíssimo tempo, porque quando não tem cabeça, não importa o tamanho da fortuna, ela vai embora rapidinho. Eu acho que foi pouco tempo. E então aquele pai estava lá esperando. Mas como o texto não diz quanto tempo foi, poderia ser muito também, mas o pai estava lá esperando. E então eu aprendo uma segunda lição com este amor paternal de Deus, que estava sendo anunciado por Jesus àqueles pecadores. O amor do pai não apenas é um amor que tem coragem e de ser paciente, de esperar, mas é um amor que procura, é um amor que vai atrás. Então aquele pai estava à procura do seu filho, ele estava de olhos atentos no caminho. Aquele pai não estava acomodado, aquele pai não estava entristecido, não estava trancafiado nem depressivo. Aquele pai estava à procura do seu filho. E o que Jesus está mostrando é que Deus está à procura de pecadores, de seus filhos perdidos. A prova disso é que Ele enviou o seu filho a este mundo, para buscar e salvar o que estava perdido. E assim também nós aprendemos que pais que têm como referência o próprio Deus, são pais que estão interessados em seus filhos, procuram seus filhos. São pais que estão de olho no que está acontecendo com a vida de seus filhos. É muito triste quando alguns filhos chegam e falam assim: meu pai não liga para mim. É muito duro isso. Quando um filho diz: meu pai não está interessado no que acontece comigo. Ou quando alguma esposa reclama: querido, você não tem dado atenção para o seu filho. Quem ama, procura. Tem gente que gosta de ser procurada. Tem gente que gosta que os outros sempre venham atrás. Quem ama não fica esperando que os outros venham atrás, ou que aquele amado venha atrás, aquela filha amada venha atrás. Quem ama procura, quem ama vai atrás, não fica esperando. E nós pais precisamos aprender essa lição. Os nossos filhos vivem num contexto diferente de nós, eles são diferentes de nós, as necessidades deles são diferentes das nossas, as buscas deles são diferentes das nossas, o universo no qual eles estão inseridos é diferente do nosso. Mas em todo esse contexto, neste universo tão diferente do nosso, não tem nada que substitui o teu abraço, os teus ouvidos e as tuas palavras. O que estes filhos que vivem num mundo tão diferente precisam é de um pai que os procure,
que vá atrás deles. Isso é o que nós aprendemos com a paternidade de Deus. Deus vai atrás, Deus procura, Deus trabalha. O Senhor Jesus, uma vez que estava sendo criticado por trabalhar ou por permitir que os seus apóstolos colhessem espigas num sábado, Ele diz para aqueles homens: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O meu Pai trabalha até o dia de hoje. Dizem assim: olha, o meu Pai, o Pai de vocês, Ele não para de trabalhar. Ele está sempre olhando para vocês. Ele sabe do que vocês precisam. E Ele não faz descanso. Ele trabalha. E o que eu aprendo com o amor paternal de Deus é que o amor que eu devo ter para com meu filho é um amor que procura, é um amor que vai atrás, é um amor que, como um pastor procura a sua ovelha perdida, que como uma pessoa que perdeu um objeto valioso faz uma busca entusiasmada e quase que desesperada por aquilo que perdeu. Sabe quando você perde dinheiro? Uma nota ou várias notas daquelas grandes, não é moedinha de 10 centavos. Quando você perde dinheiro, o que acontece? Não fica desesperado, puxa todas as gavetas, tira tudo de dentro da gaveta, vai na gaveta da sala, vai na gaveta da cozinha, abre o carro, passa a mão embaixo do tapete, embaixo do banco. Quando alguém perde dinheiro, é uma loucura. Não é assim? O amor de Deus é um amor que nos procura dessa maneira, como alguém que perdeu algo extremamente valioso e vai atrás, e diligentemente procura por encontrar. Além disso, eu aprendo nesse texto também que o amor de Deus é um amor perdoador. O filho chegou, imagine você, se não fosse um pai, não estaria à procura, porque quem fez isso, me desejar morto, levar talvez 1/3 de tudo que eu tenho, eu não estou afim de ter papo com alguém desse tipo. Mas o pai não. O pai ama tanto que ele está à procura. E quando ele olha para esse filho, ao invés de sentir ódio, ao invés de passar aquele filme na cabeça de tudo que o filho fez para ficar com raiva, não, quando ele vê esse filho chega diante dele, e esse filho faz um clamor e diz para ele, o pai, antes de ouvi-lo, antes de dar atenção para o que ele quer falar, o pai o abraça. Porque o pai perdoa antes que você peça perdão. Um pai perdoa. Eu estava lendo um artigo há algumas semanas atrás, um texto de um pai que estava magoado com seus filhos. E o texto é um texto muito triste, porque o pai desabafa toda a sua mágoa. É como se você estivesse lendo um texto sombrio. É o texto de um pai, no final da vida, magoado com seus filhos. Sozinho, porque não era capaz de perdoar os seus filhos. Porque é algo que ninguém espera, que um pai não perdoe. Por que ninguém espera que um pai não perdoe? Porque o símbolo maior de paternidade que existe em toda a vida humana é o símbolo de Deus. Ninguém espera rancor, mágoa, sentimento de vingança ou de retaliação por parte de um pai. Pai é aquele que perdoa. A palavra pai está associada à palavra perdão. A palavra pai está relacionada a relacionamentos bons. A palavra pai está associada a uma fonte inesgotável de amor, de segurança, de paz, de consolo, de conforto. O pai perdoou aquele moço, o pai restaurou aquele moço. Quando o moço disse, me trata apenas como um dos seus empregados, não foi essa a atitude do pai. E a prova do perdão do pai foi exatamente que o pai o recebeu como um filho. O pai o restaurou a sua condição de filho. O pai fez o quê? O pai mandou colocar um anel no dedo dele. E o anel aqui é o símbolo de filiação. Isso é muito comum nos povos orientais. Os filhos são marcados, são selados como filhos através de um objeto valioso, como por exemplo um anel. Mandou colocar sandália nos pés dele, por quê? Porque escravos e servos andavam descalços, mas filhos, parte da família, andava calçado. Ele não era um escravo, ele era alguém livre, ele era alguém pertencente a uma família. Aquele moço foi recebido de novo em casa.
Aquilo que era do pai passou a ser dele novamente. E como que eu sei disso? Porque ele veste o filho, ele o reveste de filiação, ele o reveste de dignidade, ele o reveste de honra. É o mesmo que Deus faz conosco. Nós somos injustos, pecadores, não temos mérito algum que possa valer alguma coisa diante de Deus. E quando Cristo nos recebe com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia, nós somos revestidos da justiça que é de Cristo, não é nossa. E isso tudo acontece por quê? Porque o nosso Pai é um Pai que perdoa, é um Pai que tem coragem de nos deixar aprender lições difíceis. É um Pai que nos procura e é um Pai que nos perdoa. E a última lição dessa paternidade celestial é que este Pai celebrou a volta dos filhos. E era exatamente o que Jesus estava dizendo para aqueles pecadores: não pensem vocês que Deus vai recebê-los com pesar, que Deus vai recebê-los com tristeza por tudo que vocês fizeram. Não é assim que Deus recebe os seus filhos. Deus recebe os seus filhos com festa. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mais vale a vida de um pecador do que o mundo inteiro. E é assim que nós pais devemos considerar a vida dos nossos filhos. Ela é mais valiosa do que o mundo inteiro. É muito triste quando os pais dos nossos dias entregam o seu coração ao materialismo. E quando você pergunta para o pai o que realmente tem valor para ele, ele começa a descrever os objetos que ele tem, os patrimônios que ele angariou ao longo da vida. Isso não é patrimônio, isso não tem valor. O objeto mais valioso da nossa vida são os nossos filhos. Deus nos deu estes filhos para que pudéssemos guardá-los, protegê-los e ensiná-los aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida deles. O maior patrimônio de um pai são os filhos. O Salmo 127 diz que herança do Senhor são os nossos filhos. Herança de Deus é um privilégio. Você é um privilegiado, você que é pai, porque você recebeu uma herança do Senhor. Existem pais de todo tipo. Tem aqueles pais que geram filhos e tem aqueles pais que adotam filhos. Mas em ambos os casos, os nossos filhos são herança do Senhor. Não importa como eles chegaram até a nossa casa, eles são presente de Deus. E nós devemos considerá-los como o maior investimento, o maior patrimônio da nossa vida. Se existe alguma coisa que deve fazer com que eu sinta vontade de fazer festa, isso deve ser os meus filhos. Você pode procurar nas Escrituras o que produz festa no céu. Procura. Sabe o que você vai descobrir? Que o que faz o céu ficar em festa são os filhos. Ou o Senhor Jesus, vitorioso como o Cordeiro de Deus, que deu a vida em resgate dos eleitos do Senhor, e então os céus celebram as bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. Ou os filhos que são encontrados pelo Pai, são perdoados, e o céu festeja que mais um filho foi achado e mais um filho foi perdoado. A ênfase dessa parábola é o amor do Pai. Pai celebra as vitórias dos filhos. Não tem nada mais importante do que você ir lá festejar com seu filho quando ele passa do pré, quando ele passa ano a ano na escola. Antigamente, passar de ano merecia ganhar uma bicicleta. Eu ganhei uma do meu pai. Não foi uma bicicleta nova, porque na época meu pai não podia comprar, mas eu lembro dele comprar um quadro de uma monareta, um quadro velho, que ele lixou, ele pintou, ele comprou a roda, comprou o pneu, comprou tudo e ele montou. E eu fiquei vendo a bicicleta sendo gerada. Quando ela ficou pronta, restava uma única coisa: restava saber se eu passei de ano. E graças a Deus eu tinha passado. E então eu recebi aquele presente do meu pai. Ele estava celebrando comigo as minhas vitórias. Não tem nada mais importante do que um pai celebrar a vitória do filho. O seu sucesso empresarial, o seu sucesso acadêmico, o seu sucesso em qualquer âmbito na sua vida, nenhum deles é maior do que o sucesso de ser um bom pai.
Deus mostra isso para nós. Jesus nos ensina isso. O pai festeja quando o filho volta para casa. E então este é o exemplo de paternidade que nós pais deveremos seguir. Eu queria desafiar você que é pai, eu sou também, e eu sei das dificuldades. Não existe escola para ser pai. A gente vira pai e depois a gente tem que aprender no meio do caminho as coisas. Mas é muito bom servir ao Senhor, porque Deus tem um prazer excepcional em nos ensinar paternidade. E o que Ele nos ensina? Aí nesse texto, a Bíblia inteira fala sobre isso, mas nesse texto Ele nos ensina que um pai tem a coragem e a paciência de esperar os seus filhos aprender as lições difíceis, que muitas vezes não podem ser aprendidas em casa, vão ser aprendidas na vida. Um pai ama ao ponto de procurar. Um pai ama ao ponto de perdoar e restaurar o filho à condição de filho. Um pai ama a ponto de celebrar as vitórias de seus filhos. Que nós sejamos pais assim, pais amorosos que espelham a paternidade que nós todos podemos aprender com o próprio Deus. Que Deus abençoe muito vocês que são pais, e estas lições obviamente servem também para as mães. As lições das Escrituras, elas são úteis para os avós, para os tios, serve para todos nós. A paternidade que deve ser imitada é a paternidade de Deus. Sabe qual é a melhor e maior consequência disso, se você fizer, você que é pai? E o dia que o seu filho ouvir que Deus é o Pai Celestial, ele vai sentir uma segurança tão profunda nisso. Porque quando ele ouvir falar de um Pai Celestial, ele automaticamente vai fazer uma ligação com o Pai terreno. Se o Pai terreno for um pai que tem a coragem e a paciência de deixar o filho aprender, se o pai terreno for um pai que procura, se o pai terreno for um pai que perdoa, se o pai terreno for um pai que celebra as vitórias do filho, imagine como será esse Pai Celestial, que é perfeito. E então, esta é a grande pregação evangelística de um pai para um filho. Quando ele ouvir o Evangelho e ouvir que há um Pai Celeste, ele se regozijará. Por outro lado, se nós não seguirmos a paternidade de Deus, se nós formos complacentes com os nossos filhos, se nós não acreditarmos na capacidade deles de aprender lições, se nós não os procurarmos, se nós não formos capazes de perdoá-los, se nós não formos capazes de celebrar as vitórias deles, quando eles ouvirem falar que há um Pai Celestial, eles vão dizer: a frase não serve, Deus me livre desse Pai Celestial. Por quê? Porque se um pai terreno já é duro de aguentar, imagine um celestial. Percebe a importância da figura paterna? Diferente da mãe, a figura paterna carrega sobre si a própria alcunha de Deus. Deus não se identifica para nós como pai, então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós, como pais, demonstramos para os nossos filhos, porque eles vão fazer uma associação inevitável com Deus. Então, que você, pai, entenda a sua responsabilidade, que Deus nos conduza de tal maneira que sejamos pais pródigos para os nossos filhos. Amém?